Olá, muito boa noite, minha querida irmã, doutora Alana Valentim. Que satisfação, que honra tê-la aqui mais uma vez no canal A Chave da Ciência. Seja muito bem-vinda, minha irmã. A palavra está contigo, porque a minha palavra está esvaindo-se. Boa noite a todos. Um beijo enorme no coração de cada um. Professor Eduardo, vou poupá-lo hoje bastante, mas já quero começar perguntando: quem aqui está se sentindo como se estivesse em meio a uma guerra espiritual? Quem de vocês que estão aqui no chat ou que vai nos assistir, gostaria que deixasse aqui nos comentários, quem de vocês se sentem como se estivesse numa guerra espiritual? Tendo em vista que nós temos apresentado para vocês as dimensões do ser humano, né? A dimensão somática, a dimensão biológica, nós também apresentamos a questão psicológica e a dimensão espiritual e noética, não é verdade? Então, quem de vocês está sentindo esta atmosfera no ar? Pois é, muitos antes da gente já vem falando sobre isso. E eu gostaria de refletir com vocês sobre um dos eruditos do século passado, que se chamava Rudolf Steiner. Ele foi um filósofo, educador, espiritualista, desenvolveu uma psicologia austríaco, tá? Lá do leste europeu, quando nessa época estava tudo fluindo. Inclusive, ele é da mesma época do Freud, tá? Tudo dentro daquela mesma região ali do Império Austro-Húngaro. E ao longo da vida dele, ele apresentou vários livros, ele apresentou várias informações e ele mostrou o que ele percebia, né, através dos estudos, através dos conhecimentos filosóficos e até mesmo o que ele estava conseguindo intuir dentro dessa guerra constante, Aileen, exatamente, que ele já conseguia detectar, né? E ele disse que nós precisávamos ter consciência dessas forças que estão, né, dentro desse padrão que não é o nosso material, né, material das matérias, do biológico, do somático. Por quê? Porque existiam essas forças, né, e que a gente precisava identificá-la para que a gente pudesse ou rejeitar ou até mesmo conscientemente participar disso, né? E ele dizia o seguinte, que se as pessoas expressarem-se essa inclinação humana natural, ou seja, se elas se deixassem buscar através do crescimento espiritual, que eu acredito que é o que todos nós estamos aqui no canal A Chave da Ciência em busca, né? Vocês iriam estar alcançando o quê? Uma libertação dos medos e da ansiedade. E é para isso que nós estamos hoje aqui apresentando esta live, essa teoria e terapia das neuroses. Apresentar para vocês como é que elas acontecem, as neuroses humanas, as dores, os transtornos, tudo isso que nos acomete na visão da psicologia, trazer esse conhecimento para vocês, para que no fundo, vocês, ao saberem dessas informações, não sofram influências negativas como se vocês fossem folhas soltas ao vento, que vai para um lado e para o outro. Então, quando a gente busca repassar conhecimento, trazer para vocês uma linha que, logicamente, o absoluto e o conhecimento absoluto a gente não tem aqui, a gente não consegue tê-lo totalmente aqui, nós temos como uma sombra, né? Nós temos como um reflexo, que é a nossa dimensão, a dimensão da matéria, a nossa dimensão aqui na Terra, mas nós temos condições de, ao desvendar esses conhecimentos para vocês, vocês consequentemente vão ter um maior controle e vão conseguir atingir exatamente aquilo que a gente coloca aqui, que o professor Eduardo coloca muito bem, que é a capacidade de ser a sua melhor versão.
Então, eu vou começar a compartilhar os slides, isso, e falar, né, sobre essas neuroses orgânicas. Essas neuroses orgânicas, elas provêm exatamente dessa parte biológica, somática do ser humano. E nós analisamos o ser humano através dessas suas conexões. Então, nós observamos, por exemplo, o nível somático. Então, nesse campo, temos como observar o quê? A sua hereditariedade, como que tá os seus hormônios, né? Como você se alimenta, como você tem o seu ciclo circadiano, ou seja, como que está a tua relação com o teu somático, com o teu corpo, com o teu fator genético biológico, né? Que aí é onde a gente vai ter as nossas disposições genéticas, a parte toda da hereditariedade que vai sim conduzir muito das neuroses orgânicas a ser instalado na pessoa, né? Porque ela vai exatamente ser instalada quando a pessoa já não suporta por muito tempo uma grande carga de estresse, né? Ou seja, do medo, da ansiedade, do estresse, desses fatores estressores, e a gente tem uma potencialidade desses fatores orgânicos. Então, isso vai desenvolver essas neuroses orgânicas que temos dentro da sua etiologia psíquica, pseudoneuroses, que vão estar mais voltadas realmente para essa parte somática, ou seja, as funções endócrinas da pessoa. Às vezes, ela está com uma depressão por conta da falta dos hormônios, por exemplo, da tireoide. Você regulando isso, automaticamente, aquela depressão que vai estar atuando no psiquismo, né, nas suas relações, comprometendo, ela automaticamente, através do trabalho, junto com a manipulação endócrina, que seria desses hormônios, a gente percebe uma estabilidade, né? Então, a instabilidade neuroendócrina é muito importante diante das neuroses orgânicas. E isso a gente precisa, dentro da clínica, observar, acompanhar, fazer a nossa anamnese, ou seja, ver como você se constitui como um todo, também na forma somática, né? Por quê? Porque a estrutura corporal e psíquica herdada, própria daquele indivíduo, tem algumas constituições, né? Então, ela pode trazer essa psicopática, que são os componentes que vai ser gerado no ser humano através da hereditariedade, já alguns transtornos clássicos, você tem um percentual de 50% de pais com casos de esquizofrenia que vão transmitir isso para os filhos. Então, a gente precisa, dentro da anamnese, fazer esse estudo, ok? Então, por quê? Esse fator genético, ele é importante. Porém, né, a gente sempre coloca que, dependendo da manifestação desses desvios da atividade, da afetividade, dos instintos e principalmente da nossa vontade, a gente consegue tanto bloquear quanto até mesmo definitivamente sanar esse dano, tá? Isso é muito importante que fique aqui claro. Não é porque os pais possuem algum tipo de transtorno que, com certeza, 100% vai ser transmitido para os seus filhos. Nós temos condições, a partir do conhecimento, de a gente manifestar desvios, ou seja, trabalhos em conjunto, um profissional e a família, de proporcionar uma vida completamente tranquila para essa criança ou para esse outro ser. Então, essas disposições genéticas, eles podem realmente acontecer tanto na questão
por conta dos fatores endócrinos, né? Como também eles podem apresentar essa manifestação somática em algo psíquico, ou seja, a pessoa, por conta de um outro processo no eixo que regula o comportamento, que seria a hipófise e a parte adrenal, e a pessoa começa a ter uma atitude extremamente nervosa, ou seja, o simpático e parasimpático está sendo atingido o tempo inteiro, ou seja, a pessoa, por conta de medos, luta e fuga, vai, consequentemente, estressando esse seu sistema nervoso autônomo, que faz com que o simpático e o parasimpático estejam em profusão, ou seja, muitos estímulos, ao ponto de, muitas das vezes, esse estímulo que é nosso, da nossa composição, né, que o que faz o ser humano, inclusive existir ao longo de todas as épocas, todos os nossos antepassados sobreviveram por causa desse sistema, mas agora, quando a gente não precisa de tanta luta, de tanta fuga, mas estamos sendo bombardeados por estímulos externos, muito do nosso sistema nervoso autônomo pode estar em propulsão, consequentemente gerando essas doenças. As pessoas estavam perguntando agora sobre as doenças psicossomáticas, né? A nossa abordagem, ela meio que critica os modelos da psicossomática, tanto da escola americana quanto da alemã, porque eles definem as doenças psicossomáticas como aquelas desencadeadas a partir do anímico. Ou seja, o nível de imunidade depende, entre outros, do estado afetivo. Então, nós acrescentamos a importância de outros fatores, né? Ao contrário das escolas americana e alemã, nós compreendemos que eles compreendem que é a questão do condicionado pelo anímico, ou seja, pelo que os estímulos do corpo, ou seja, muito fechado no processo reducionista do anímico. E nós acreditamos muito mais na psicossomática voltada do interior do ser humano, onde a vontade de sentido pode ou não trazer a psicossomática. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas existem algumas escolas da psicossomática que coloca tudo muito no reducionismo das questões anímicas, ou seja, é por causa de um fator psicológico que no meu somático, naquele momento. E nós acreditamos, pela força do espiritual, a força do que nós decidimos através dessa dimensão noética, dimensão espiritual, que podemos ou não desenvolver e desencadear a psicossomática, ou seja, a doença psicológica no corpo. Ou seja, as relações entre o psiquismo e o corpo devem levar sempre em consideração a dimensão noética, ou seja, aquela vontade de sentido. Por quê? Porque você pode, a partir desta dimensão espiritual, encontrar sentido, por exemplo, no sofrimento. Ou seja, não é só a questão do fato do sofrer, mas principalmente como se sofre. E isso é muito mais poderoso do que simplesmente reduzir o ser humano à sua dimensão corpo e mente. Então, há evidências em muitos relatos de caso que não apenas a situação imunológica depende da situação afetiva, como também a situação afetiva depende da motivação. Ou seja, quem tem um porquê viver suporta quase todo como. Isso nós acreditamos e nisso que nós defendemos, inclusive para observar a psicossomática. Porque a importância da motivação pode ser decisiva justamente nas situações limites da existência humana, como pode ser comprovado em vários momentos, né, que
que pôde se acompanhar, por exemplo, no Viktor Frankl, que foi um prisioneiro de guerra, passou 4 anos no campo de concentração nazista. Ou seja, a partir da observação dele, de uma experiência empírica, né, ele concluiu que a saúde psicossomática tem que ser diferenciada do que é uma doença psicossomática. A doença psicossomática pode ser até compreensível para as escolas americanas e alemã, porém, uma saúde psicossomática que a gente tem muito mais interesse em falar, vem falando muito dessa motivação existencial, da nossa dimensão espiritual, da nossa dimensão noética. Então, a gente fala que ela sai da esfera do necessário tratamento das doenças para a esfera da possível profilaxia das doenças. Como é que nós utilizamos na nossa clínica as questões da psicossomática? Nós entendemos, às vezes, o que o paciente traz para a gente, do que ele está sofrendo. A gente pode, sim, fazer essa conexão da psicossomática, mas a gente sempre vai utilizá-la como uma profilaxia, ou seja, como uma busca de uma higiene mental, uma psico-higiene, ou seja, mostrando para ele que o que ele está conduzindo através dos seus pensamentos, dos seus condicionantes, pode estar acontecendo de desencadear esse transtorno. E aí a gente vai trabalhar nessa questão psico-higiênica, ou seja, fazer uma higiene mental mesmo, que é o que nós fazemos na nossa clínica. Porque, gente, nós estamos hoje enfrentando um momento muito crítico da sociedade atual, né? Onde tanto a droga quanto o álcool, eles estão tamponando momentaneamente esse vazio existencial do ser humano. Porque realmente eles reduzem o tédio, a apatia, criando esse fictício sentido de identidade, uma ilusão de sentido, né? Então, a gente percebe que as pessoas estão, principalmente nesse momento, né, que a gente está prestes a um grande evento nacional, que tem um apelo muito grande, né, para essas festas e tudo mais, e a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais mergulhando nisso. Porém, a gente percebe, né, que aí é onde a gente começa a perceber onde essa ilusão desse sentido vai trazendo cada vez mais vazio existencial e, consequentemente, criando essa circularidade onde a falta de sentido impulsiona a busca recorrente das substâncias. O vazio existencial cresce cada vez mais, o que pode levar a um círculo infinito. Então, nós propomos que a gente nomeie tanto o alcoolismo como a drogadição noogênica, essa condição que está acontecendo hoje. E hoje, uma semana antes, né, do que vamos ter como carnaval, é importante a gente falar, porque o que é que acontece? Esses danos, esse ser adicto, né, uma pessoa que precisa dessa adicção, ou álcool, ou as drogas, para buscar preencher os seus vazios, os seus relacionamentos, pode desenvolver com o uso e o costume processos de psicopatológicos diversos, né? Tanto nos relacionamentos, tanto nas questões psicológicas mesmo. Ou seja, frequentemente a dependência de álcool e de outras drogas sufoca, em parte, a capacidade noética de autonomia diante da vida, diante da liberdade e diante da responsabilidade. Ou seja, comentamos que uma pessoa, quando em dependência, ela não se orienta mais em direção a um sentido ou a um propósito a partir das tarefas ou valores de sua vida, senão que obedece à imposição da droga ou do álcool e se orienta segundo os desejos de sua própria dependência ou ao medo da crise de abstinência. E, gente, eu estou falando aqui de droga e álcool, mas pode ser qualquer coisa que nos vicie, que você não tenha condições de se libertar. Então, tem pessoas que já até venceram a droga, já venceram o próprio álcool,
mas estão, por exemplo, na pornografia, mas está, por exemplo, numa seita, né? Principalmente nessas seitas que ficam aqui fazendo muitas apologias a essas agendas aliens, essas agendas de fim do mundo, trazendo ainda mais medo, pânico, ansiedade, ou seja, vazio existencial, danos psicológicos e ainda baixando a imunidade das pessoas. Então, quando a gente fala aqui das drogadicidades ou das adicções, ela é bem mais ampla do que simplesmente droga ou álcool. E aí essa dependência ela é mantida por esse vazio existencial, pelo obscurecimento dessas forças vitais do ser humano e da obstinação do espírito, que vai minando, minando, minando. Quando a gente tem isso, a gente vai percebendo que a gente vai desenvolvendo essa personalidade insatisfeita. Ou seja, normalmente são pessoas que não encontram satisfação no que fazem. Nada basta, nada satisfaz, né? Nada preenche. Suas atividades parecem desprovidas de qualquer sentido e significado. Sentem-se atingidas por um sentimento de absurdo e de vazio nas várias áreas da vida. Ou seja, nem mesmo o trabalho permite um sentido de utilidade e plenitude, uma vez que a escolha profissional não foi o verdadeiro objeto de suas aspirações. A gente vê que isso vai cristalizando nessas pessoas, né? Nesses seres, e isso vem numa tipologia muito relacionada a esse vazio existencial. Pode também ser consideradas nessa tipologia pessoas que não encontram na família, sejam mulheres como mães e esposa, ou mesmo homens como pais e maridos, fonte de sentido e de satisfação. Para essas pessoas, os dias são tediosos e iguais. As drogas e a bebida podem, então, ser uma forma de escape, uma vez que se encontra a miúde profundamente insatisfeitas e frustradas. Eu estava observando, porque eu participo de vários grupos de estudos, né? E eu percebi uma pessoa comentando o seguinte: nossa, eu tenho 2 filhas, uma com 7 e 3 anos, e elas não me deixam estudar para esses acontecimentos do fim do mundo, porque elas me exigem muito. E aí eu falei assim: mãe, a melhor coisa que você pode fazer é dedicar 24 horas para a formação delas. E isso trouxe um choque, um baque, porque as pessoas elas não conseguem mais ouvir as verdades absolutas, né? A gente sabe, nós sabemos que nós temos apenas uma pequena versão dessa verdade absoluta e que a gente pode, através desse trabalho, buscar atingir, mas quando você apresenta essa verdade, as pessoas entram em choque. Então, a gente percebe que essas pessoas elas passam por adictos de fim de semana. Ou seja, não, no final de semana eu tenho mais tempo, porque eu libero todo mundo, mando para casa dos avós, eu terceirizo para ter os meus fins de semana, né? Ou seja, a gente percebe que ela está sempre em busca de encontrar um sentido, nem que seja por um momento único, né? E que vai funcionar naquela porção totalizante da sua vida. Caso as pessoas tenham encontrado no trabalho, quando ele falta, por exemplo, eles se encontram perdidos, não sabem fazer outra coisa como propósito. Se por um acaso as pessoas, dentro do seu trabalho, que seria agir como pai ou como mãe, elas não conseguem encontrar um sentido, elas se sentem perdidas, elas querem jogar sua energia para um outro conhecimento, e principalmente um conhecimento que vai alimentar ainda mais a sua ansiedade, o seu medo, patologicamente, a gente percebe que elas começam a ver esse apego como um escape, né? Então, muitas pessoas começam a pegar
essa condição existencial como um escape, né? Eles vão, por exemplo, pessoas que querem, por exemplo, trabalhar fora para não ter contato com essas outras dimensões. Então, elas ficam agarradas ali para ficar o mais tempo longe, por exemplo, da família, ou dentro de um trabalho que vai ocupá-la para que ela não consiga harmonizar em todos os aspectos. Como também pode ser que a pessoa, por conta de um trabalho que não dê sentido, que falta de significado, vai fazer com que ele entre nesse vazio que vai lhe dominar ao ponto de relativizar o todo do ser em todas as suas dimensões. E aí a gente pode pensar que a nossa sociedade ocidental, as pessoas estão nessas condições. Nos finais de semana, feriados e festas vão fugindo para os seus vazios interiores, se embriagando, se drogando de maneira excessiva, ou até mesmo buscando outros tipos de drogas, né? Principalmente através dessa multiplicação dos conhecimentos, porque eu vejo pessoas que estão conectadas quase que 20 horas por dia, né? Sempre em busca desses conhecimentos. E isto também é uma forma de fugir para esse seu vazio interior. Passados esses momentos, quando retornam, por exemplo, para as suas atividades, elas podem, inclusive, ficar se sentindo insatisfeitas, como mãe, como pai, como esposa, por conta de que essa embriaguez nessas suas drogas existenciais, que mantêm elas fechadas, vão preenchendo tanto que a vida natural começa a fazer quase nenhum sentido. E aí a gente vê essas personalidades desiludidas, né? Então a gente vê pessoas com tipos diversos de problemas, um destino duro, uma vida com circunstâncias muito difíceis de suportar, perdas afetivas importantes, né? Então, quando tem um ser querido que não conseguiram por uma razão ou um motivo válido para seguir vivendo, elas simplesmente não conseguem suportar, né? Então, perder uma outra que antes dava um sentido à sua existência, elas começam a se desconectar completamente. Então, por exemplo, a gente também percebe que pessoas que se aposentam, que não sabem mais o que fazer com esse seu tempo vago, mulheres que dedicaram toda a sua vida a cuidar dos filhos, quando eles vão, por exemplo, para trabalhar em outro lugar ou vão criar suas próprias famílias, vem essa questão desse ninho vazio, né? Então entra nesse processo de perder essa sua existência, entra em depressão, o quê? E muitos vão para esses mesmos círculos viciantes, drogas e álcool. E aí, a gente tem um trabalho bem interessante, que é uma revisão da literatura, que fala sobre o estresse no trabalho, né, estresse nessa saúde mental, e aí a gente começa a apresentar o que seria, né, essa questão do estresse, né? Ou seja, o estresse ele foi caracterizado como uma síndrome geral de adaptação. Ou seja, acontece um evento que exige um esforço desse indivíduo em termos de adaptação, que pode ser ambiental, pode ser um acontecimento estressor que vai quebrar a tua homeostase interna, né? E aí você se sente em 3 fases. Tem a primeira fase, que é o alarme, e aí a gente vem nessa reação do alarme, e aí vem aquela fuga e luta, que aí entra o sistema nervoso parasimpático em ação, e isso descarrega dentro de todo o nosso organismo hormônios estressores, né? Então, nós ficamos exaustos, que seria exatamente depois dessa luta e fuga, a gente tenta, por conta da exaustão, um esgotamento físico e psicológico, a gente tenta sair disso através de uma autorregulação, quando tem, quando não, podemos inclusive ter situações que podem ser fatais. E aí o que é que nós vimos através de uma pesquisa científica?
que o sentido da vida relacionado à autotranscendência, à autodeterminação, à liberdade e à responsabilidade podem ser fatores protetivos em relação a esses processos estressores. E aí a gente vê, por exemplo, que quando você que está aqui nos ouvindo e está escutando toda segunda-feira, a gente aqui falando sobre o sentido da vida, encontre um caminho, é porque nós queremos que você atinja essas 3 facetas: coerência, senso de que a vida tem sentido e faz sentido, um propósito, que é ter objetivos e metas na vida, e um significado, grau em que a pessoa acredita que sua vida tem valor e importância. E isso é fundamental para que dentro desse processo, né, de fatores como estresse, que é essas síndromes que você vai ficar em desequilíbrio normal, homeostático, diante dos acontecimentos, quando você tem coerência, senso de que a vida faz sentido, propósito, objetivos e metas diante da vida e significado, você realmente acredita que a sua vida tem valor e importância, você adquire aquilo que, para a sua saúde mental, significa um fator protetivo diante de qualquer tipo de estressor. E aí, esses autores, eles selecionam e relacionam e classificam o que é importante na vida do ser humano. E aí, olha, é muito interessante porque tem tudo a ver com a nossa clínica, com o nosso método lente interior. Aprimorar a coerência ou a compreensão, alinhando os comportamentos com os objetivos e metas que preenchem o sentido da vida. Aquela psicohigiene que a gente estava aqui apresentando antes. O quanto isso é importante. Destacar a notabilidade do sentido da vida para a pessoa é denominado de saliência de sentido, que influencia nas escolhas diárias, nos comportamentos e nas respostas às circunstâncias externas. Ou seja, é aquele momento onde você, tá, dentro da análise existencial, consegue desenvolver essa saliência de sentido, ou seja, essa busca desse sentido nas suas escolhas diárias, o que eu penso, como eu me comporto, como eu reajo às coisas e as respostas às circunstâncias, ou seja, essas reações, como você vai responder à vida. E aí vem um dos pontos muito importantes, né, da nossa busca, que seria essa autorregulação. Porque não é o que fizeram com você, mas é como você reage ao outro. Então, ter maiores habilidades nessa autorregulação reduz os efeitos estressores devido ao emprego de estratégias de enfrentamento adaptativas e de comportamento de saúde. A gente percebe que diferentes estudos indicam que encontrar o sentido de vida está relacionado ao melhor estado e funcionamento geral de saúde física e mental. Então, quando a gente está aqui toda segunda-feira falando sobre o sentido, dando dicas, dando orientações, apresentando para vocês o quanto é importante, a gente hoje tem bases científicas para trazer aqui, sabe, professor Eduardo, que para mim é muito, muito bacana, porque esse trabalho foi agora de 2022, publicado numa grande revista científica na área da psicologia. Então, quando a gente percebe que o paciente está diante do sentido da vida, a gente percebe que os índices de estresse são menores, assim como os sintomas das síndromes de burnout, que é esse momento que ele não aguenta mais nem mesmo, por exemplo, se deparar com as suas atividades, ou dentro de casa, ou no trabalho, fora, independente. As síndromes de burnout, que é o que está incapacitando o ser humano de reagir diante dos estresses laborais, são diminuídos quando você tem sentido naquilo que você faz.
É possível interpretar e organizar os eventos estressantes de forma mais saudável, por meio de estratégias de coping e de habilidades autorregulatórias. Isso é o que nós fazemos na clínica. Estratégias de coping é a estratégia que nós vamos oferecendo para você, como, por exemplo, a questão de como você respirar, como você se deparar com o outro, esse processo de autorregulação, encontrando através do autodistanciamento, né, a autotranscendência, são técnicas importantíssimas que vão, consequentemente, trazer para você habilidades para se autorregular. Ocorre, então, uma perspectiva previsível e controlável da circunstância, contribuindo para a minimização dos níveis de estresse. Cada vez mais as pessoas conseguem reduzir esse processo. E funciona como um moderador na relação entre bem-estar psicológico e qualidade de vida. Ou seja, o sentido da vida vai gerar bem-estar psicológico e qualidade de vida. Funciona como um preditor positivo para o bem-estar psicológico associado à espiritualidade nesse local, tanto do trabalho como na sua casa, enfim. Você ligado à sua dimensão espiritual noética, você começa a adquirir esse bem-estar psicológico. Funciona também como mediador parcial do capital psicológico no bem-estar psicológico. Correlaciona-se com a satisfação vital e o autoconceito. Tudo isso quando você descobre o sentido da sua existência, o sentido da sua vida. E concluímos que, por diferentes vias, o sentido de vida contribui para o bem-estar psicológico dos participantes, uma avaliação pessoal do indivíduo sobre suas experiências estressantes ou negativas e habilidades para manejá-las. As pessoas realizadas existencialmente acreditam ser livres e responsáveis por ter uma vida preenchida de propósito e metas significativas para a sua existência, o que desdobra um funcionamento humano emocional, cognitivo e motivacional positivo. Uma vida com significado e objetivos traz um senso de controle, uma predição sobre os eventos vitais, possibilitando a melhor ponderação das circunstâncias negativas ou estressantes por parte do indivíduo, isto é, um maior bem-estar psicológico, que é isso que nós estamos precisando neste momento, principalmente quando a gente percebe que temos várias agendas aparecendo ao mesmo tempo, que vem com o objetivo de estressar, gerar medo e muita ansiedade. Então, é para isso que nós estamos aqui todas as segundas-feiras, para que você possa, dentro desses conhecimentos, ouvindo e em busca deste teu sentido de vida, que está aí, que está aqui no mundo, e que só você que está aqui me ouvindo, tem condições de responder à vida. É isso. Perfeito. Muito bom. Meu áudio tá bom aí para ti? Sim. Então tá bom. Bom, seguinte, eu não sei aqui, pelo que eu percebi hoje, não teve ninguém fazendo alguma pergunta específica, mais comentários mesmo em torno do que estava sendo dito e também um bate-papo paralelo que sempre acontece, que o pessoal fica trocando uma ideia ali no chat, né? Então, eu não tenho aqui nenhuma pergunta propriamente direcionada ao que estamos abordando aqui hoje. Então, vou aproveitar eu mesmo e perguntar uma coisa. Dentro de tudo aquilo que nós temos visto nos dias de hoje, que as pessoas estão trazendo dia após dia, como se fosse uma base daquilo que eles vinham falando, né? Olha aí, está aparecendo nas notícias agora, na TV aberta, que está tendo aparecimento disso e daquilo. Está acontecendo assim, assim, assado em outros lugares. Isso daí, como assim, você bem colocou até de uma mãe que estava preocupada com os sinais dos tempos e talvez não se dando conta da importância de
dar uma base sólida para os seus filhos no que vem pela frente, ou até mesmo sem ter uma resposta concreta do que será, dar um futuro digno, né? Assim, para que essas crianças tenham um futuro, assim, que seja, no mínimo, satisfatório para aquilo que a gente entende que é uma família. Aí o que eu gostaria de saber entre essa guerra que existe, de tantas pessoas que, às vezes, até pegam uma pequena nuvem de fumaça aí que foi levantada, para querer respaldar tudo aquilo que elas falam, que traz assim, um certo pavor nas pessoas. Como lidar com isso nesses últimos tempos? Como que as pessoas vão conseguir identificar e separar o que é do que não é? E às vezes até não se dá conta de que está perdendo tempo de fazer outras coisas que poderiam ser feitas, e justamente por focar em coisas que, se são desse jeito, como que vai mudar? Existe alguma possibilidade de mudar? Na verdade, professor Eduardo, é por isso que eu estou aqui fazendo com você essas lives todas as segundas-feiras. Nosso objetivo sempre foi, ao presenciar esses acontecimentos de 2 anos para cá, e o tanto de como estão fazendo isso, né, manipulando as mesmas energias, vamos colocar, energias essas do pânico, do medo, com o objetivo, logicamente, de criar pessoas seguidoras, fiéis, com likes, com participações, e, consequentemente, recebendo, por causa disso, milhões de pessoas assistindo. Tem lives que aparecem pessoas, porque apresentam essas coisas, com milhões de participações, e pessoas com lives com 10 mil, 20 mil pessoas, 60 mil, 90 mil, 100 mil pessoas assistindo. A maior parte trazendo essa manipulação, né? Ou seja, manipular as informações, gerando a mesma coisa que nós vimos e vemos que, desde que... Por isso que eu comecei aqui falando sobre o Rudolf Steiner, porque ele já apresentava isso no século que ele viveu, né? Naquele momento já existia isso. E ele apresentou, inclusive, um trabalho que se chama A Queda dos Espíritos das Trevas. Foram 14 ensaios publicados por ele, que ele mostrou como eliminar a alma com vacinas. Ou seja, ele colocou lá atrás, 1917, que, por conta do que iria acontecer, por conta dessas manipulações que sempre fizeram com medo, ansiedade e pânico global, querem exatamente usar o medo, porque essa frequência, ela sempre vai atingir, né? E vai o quê? Quebrar completamente a imunidade do ser humano, e ainda por cima vai fazer com que aquele sistema nervoso autônomo que colapse, e a pessoa ela vai, consequentemente, se tornando refém deles, porque vão estar sendo alimentação. Então, são pessoas que servem pura e simplesmente para alimentação de energias de frequências extremamente negativas. Então, assim, nós estamos aqui com o objetivo único de quebrar isso, quebrar esse círculo vicioso de manipulações, para que as pessoas saiam dessas lives fantasiosas, dessas lives cheias de pânico, de medo, de likes, porque é impressionante como o ser humano, por ele vivenciar essa manipulação há muito tempo, e que já vem na nossa corrente do DNA, porque nossos antepassados também foram, eles também sofreram esse tipo de manipulação lá atrás. Eles vêm passando isso há muito tempo. Então, o ser humano ele sempre teve esse medo, só que antes era numa proporção, professor Eduardo, muito menor, porque não existia a internet.
Então, hoje, o pânico, o medo, a ansiedade generalizada, ele tomou uma proporção global. Tudo que acontece lá já está acontecendo aqui. E isso fez com que todos entrassem nessa mesma vibração. Sim. E nós estamos aqui para exatamente combater isso. Através do quê? Da informação, da verdade, da sanidade mental, porque se nós estamos aqui, temos que viver da melhor forma possível, temos que ir em busca da nossa melhor condição e capacidade de ser. Então, quando uma mãe ou um pai vai em busca dessa dopamina, né, que são essas lives que geram esse pânico, esse medo, e ao mesmo tempo apresenta com essa frequência poderosa dos acontecimentos, do fim do mundo, o que acontece? A pessoa fica ali viciada e deixa de fazer aquilo que ela realmente tem como sentido da vida. Porque ali é o fundamental. E ela está largando o fundamental, o absoluto, pelas coisas que são relativas. Porque quem conhece qual vai ser o fim ou o dia? Eu gostaria que algum deles, aí eu vou entrar no jeito de vocês falarem, eu desafio qualquer um desses youtubers que falam do fim, qual é o dia? Eu desafio, que ninguém sabe. Então, parem com isso, vocês estão atingindo as pessoas e vocês estão manipulando as pessoas para que elas entrem e sejam apenas comidas vibracionais para coisa muito, muito ruim. E isso vai ter consequências, porque tudo aquilo que nós fazemos tem consequências na nossa existência. Sim. Olha só, antes de encerrar, tem uma pergunta muito boa aqui da Donique, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Pergunta da doutora Lana, acha que o uso de suplementação como magnésio e outras ajuda no processo contra a depressão e ansiedade, ou isso é mais uma modinha do sistema para fazer as pessoas consumirem? Então, Nonique, lembra que eu falei no início da questão somática, que pode acontecer sim, né? De você precisar suplementar coisas. É tanto que aqui a gente, na nossa clínica, a gente pede muito para saber como é que está a tua vitamina D, como é que está teu complexo B, entendeu? A gente vê como é que está tuas glândulas suprarrenais, como é que está a tua tireoide, né? Se está funcionando, como é que está o T3, como é que está o T4 e tudo mais. Normalmente, quando a gente pede o esqueminha, né, biológico, a gente percebe o quê? Que a pessoa está com muitos déficits. Está com déficit de selênio, porque, infelizmente, o solo nosso está muito fraco, entendeu? Então, se você me perguntar se eu devo suplementar porque é moda, não. Infelizmente, o nosso solo hoje não é mais o mesmo da época da nossa avó. Não é mais, não tem as mesmas propriedades. Então, quando você antes comia, por exemplo, um tomate, o tomate ele tinha toda aquela riqueza que abastecia você de tudo que você precisava daquela suplementação, entendeu? Quando você comia peixe, tudo estava bem, porque a terra, o mar, o rio estava sem poluições. Então, hoje, infelizmente, não é moda do sistema que você precise suplementar. E a gente faz isso sempre. A gente observa, por exemplo, quanto de água você está tomando. E a água, quanto mais o pH dela bacana, a gente observa. Por quê? Porque a gente sabe que isso é importante, né? Então, a gente observa o sono, a gente diz o horário que você deve dormir. Porque tudo isso vai influenciar, né? O quanto de tempo que você pode ficar exposta na tela, né? O quanto de tempo é isso. Então, tudo isso, exatamente, Márcia, o nosso solo realmente ele está pobre. Até por causa dessa coisa desenfreada de produzir, sem dar aquilo que os sábios, né, traziam, que o solo precisa de um descanso, de um ano. Mas quem dá esse descanso? Então, assim, a gente não,
infelizmente, não tem. Então, muitas das vezes nós precisamos. Agora, eu sempre digo uma coisa, tá, gente? A gente não pode tentar suplementar, primeiro, da nossa cabeça. A gente tem que buscar um profissional que vai nos ajudar e nos auxiliar com isso. Segundo, a gente tem que ver também a procedência dessa suplementação, porque também tem que ser uma farmácia de manipulação confiável, porque também tem muita coisa que a gente não pode confiar muito, entendeu? Então, é todo um trabalho, mas que precisamos sim. A gente precisa olhar o ser humano de uma maneira holística, completa. Oi? Oi, oi. Oi, caiu? Alô, Eduardo? Oi, pessoal. Alguém tá aí? Acabou. Oi, oi. Então é isso. Boa noite. Eu acho que Eduardo caiu. Ou fui eu? A internet não caiu, não. A internet, tipo, despencou o desfiladeiro. Ai, ai, ai. Vocês estão me ouvindo aí, pelo menos? Até a doutora Lana já foi embora. Aí eu... Voltou aqui. Oi, doutora. Caiu! Oh, caiu é apelido. Ó, eu não sei se você conseguiu continuar falando e você saiu por ter caído ou saiu porque já estava indo embora? Ou as duas coisas? Não, eu fiquei sozinha, não sabia se eu estava falando. Eu queria saber se alguém estava me ouvindo. Ah, com certeza estava. A minha conexão caiu, mas a sua ficou funcionando. Tá. Aí eu fiquei sem saber se estava ao vivo, então eu tentei falar, mas aí eu disse, vou sair porque eu não sei, não tô recebendo nenhum feedback. Não, tá ótimo. Bom, seguinte, para ajudar, essa semana tá maravilhosa. É gripe, é internet que sumiu 2 dias hoje. Até hoje, depois que voltou, desculpa, gente. Depois que voltou, estava tudo bem. Hoje resolveu dar essas oscilações aí, até que antes de começar a live, viu o que aconteceu? Quase que a gente nem live tem, né? Mas graças a Deus, chegamos até aqui. Bom, vamos aproveitar então, agradecer a doutora Lana Valentim por mais uma vez estar aqui presente no canal A Chave da Ciência. Uma grande parceira nossa também. Se você ainda não conhece o canal Leite Interior, eu sugiro que você visite lá no YouTube, se inscreva. E também lá no Instagram, né? Que tem bastante gente lá que acompanha o trabalho da doutora por lá, ok? Então, agradeço bastante a tua presença, obrigado por ter trazido mais essa mensagem esclarecedora sobre aquilo que de fato a gente precisa, às vezes, levar um chacoalhão para entender certas coisas. E eu vou deixar que você faça, então, suas considerações finais e possa dar uma boa noite, que eu vou encerrar aqui
falando um pouquinho com o pessoal antes de encerrar de vez, ok? Fica à vontade, minha irmã. Eu gostaria primeiro de agradecer sempre a presença de todos. Eu gostaria que deixassem nos comentários sugestões, as angústias, né, as questões, os questionamentos, para que a gente possa, de alguma maneira, trazer aqui nas segundas-feiras. Nosso objetivo é esse, o nosso objetivo é de tentar trazer, diante dessa aridez que estamos vendo, a nossa internet, e a gente poder trazer um pouquinho de informações que são saudáveis e bastante em busca deste sentido da vida que vai trazer sanidade mental. E agora cada vez mais alicerçada em pesquisas científicas que corroboram com aquilo que nós acreditamos e o que nós trazemos aqui para o canal A Chave da Ciência. Então, Ótimo. Você que estiver aí, deixe suas considerações, comente, compartilhe, para que outras pessoas possam também assistir, e vamos crescer essa dinâmica de desenvolver o ser humano, a sua melhor versão, com sentido de vida e, consequentemente, trazendo ao mundo aquilo que nos traz a vida. Beijo Sim. grande no coração de vocês. Só aproveitando aqui, eu vi uma mensagem aqui do Rafael Souza. A gente pode usar esse tema para a nossa próxima live, doutora Alana. Apesar que eu acho que já foi falado alguma coisa sobre isso em alguma outra live. Você pode falar a respeito sobre a esquizofrenia? Nós não temos aqui uma live que falamos sobre isso? Temos. Nós já falamos, né? Inclusive. Tem na playlist aqui do canal, isso. Né? Então, olha só. Rafael, já tem uma live falando sobre isso aqui no canal. Hoje, estamos completando, acho que, o 24º vídeo da playlist. Então, dá uma olhadinha na playlist, que é só da doutora Alana, que você, com certeza, vai encontrar lá o tema sobre esquizofrenia. Caso a doutora ache interessante, a gente pode se aprofundar ou falar mais alguma coisa sobre isso na próxima live também. A gente pode trazer a esquizofrenia para este momento aqui. Porque o que é esquizofrenia, tá? É um enxergar, um ver. Esquizo é uma coisa diferente e como a gente percebe o mundo, né? Então, o esquizofrênico tem uma percepção. E o que está acontecendo com a nossa atual situação de mundo, que é diferente da esquizofrenia, mas é uma psicose de massa. Então, a gente pode fazer uma diferenciação sobre esses campos dos transtornos da mente, e a gente pode colocar que também pode ser causador de pessoas, por exemplo, que têm dentro, lembra da somática, da parte somática, tem uma propensão, tem já dentro da sua genética, e você pode, diante de um colapso estressor muito grande, ou seja, aquele sistema nervoso autônomo esteja em explosão, você pode, inclusive, desenvolver um surto esquizofrênico. Então, ninguém está imune a desenvolver um surto. Por isso que nós estamos sempre aqui, todas as segundas-feiras, tentando trazer as pessoas para um pouquinho de luz e sanidade mental, porque a gente sabe que, diante do que está acontecendo, principalmente na internet, as pessoas estão muito vulneráveis a isto. Então, a gente pode fazer um link, tá bom? Ótimo. Então, tá bom. Muito obrigado, minha irmã. Vai na paz do Senhor e nos vemos na próxima semana. Beijão aí no seu coração. Beijo grande. Beijo grande, pessoal. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau.